Sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com a Georgia Sporer e a Meire Nussbacher. Agora, Meire, falando sobre os colaboradores, né? Nós sabemos que as leis brasileiras, elas acabam favorecendo muito o empregado e não tanto o empregador. Aí em Israel existe o 13º? Como é a rotina de trabalho? Você mencionou um pouquinho anteriormente, né, sobre o feriado de sábado. Eu sei que existe dependendo da religião, às vezes pode ser sexta, sábado, domingo. E como é ainda essa questão do bater cartão? Você tem que cumprir 8 horas. O que é obrigatório? Você poderia compartilhar isso com a gente, por favor? Sim, claro. Bom, aqui eu acho que, na minha opinião, em relação a isso, aqui é um outro mundo. Aqui o salário mínimo é muito alto, né? Então, cada funcionário tem um preço muito alto por mês, ou seja, você já começa a folha com um dividendo aí muito alto. Então, a base aqui do salário mínimo, acho que é mais ou menos, acho que a Jorge até pode me confirmar depois que ela está com funcionários e agora eu não estou, mas a média de 5.000 shkalim, 5.500 shkalim, que dá hoje quase 9 mil reais. Esse é o salário mínimo hoje aqui em Israel. Aqui as pessoas, a maioria trabalha por hora, então as horas, mais ou menos, elas ganham de 30 a 40 shkalim por hora, que dá mais ou menos uns 55, 60 reais a hora. É muito caro. Então, para você ter um funcionário hoje, você precisa, acho que precisa ter muito fluxo, precisa ter muita receita, né? Quando eu abri a brigadeiria, nós éramos em 6. Eu tinha um gasto muito alto com funcionário, porque funcionário que trabalha na cozinha, por exemplo, na área de confeitaria, sanduíche, aqui ninguém ganhava menos de 9, 10, 11 mil shkalim, ou seja, muito dinheiro. E depois que teve o corona, para mim, nesse lado foi muito bom, que eu consegui mandar embora todo mundo, e hoje eu trabalho sozinha. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que virou minha amiga funcionária. Ela trabalha entre 4 e 5 horas por dia, e quando eu preciso de dias mais movimentados, eu acabo pegando meninas de 16, 17 anos, que eu pago 29 shkalim a hora, que ainda é bastante. Então, assim, aqui a carga horária de trabalho sempre foi de 8 horas, né? Mas mais ou menos 9 horas de trabalho, sendo que de 15, 20 minutos você tem esse espaço para comer alguma coisa. Aqui o israelense ele tem um hábito muito grande de fumar, então meus funcionários eles ficavam mais do lado de fora fumando do que trabalhando. Então, que mais? Aqui o 13º, eu acho que não tem 13º. Pelo menos eu não cheguei a pagar 13º, porque os meus funcionários completaram 5 meses de trabalho. Que mais que eu posso te falar? Bater cartão, a gente também não tem bater cartão. A gente tinha só um cronograma, o horário que a pessoa tinha que cumprir. Então, era o horário. Aqui tudo funciona através do contador, né? Então, eu mandava a carga que a pessoa trabalhou naquela semana ou naquele mês para o contador, e ele fazia a conta de quanto o empregado deveria receber naquele mês. Ou aqui você trabalha por hora, ou aqui eles chamam também de trabalhar, fechar o globale, né? Que ele ganha um fixo por mês, é aquele salário que ele vai fazer independente das horas que ele trabalhar. Então, aqui eu tinha isso. Os funcionários da cozinha, eles ganhavam fixo e não por hora, que me saía muito caro. E as meninas, os meninos que trabalhavam comigo, assim, aí trabalhavam por hora, porque um dia pode, um dia não pode, então era nesse sentido só de carga horária só por hora, né? Que mais que eu posso dizer? Aqui, e ainda mais, te digo ainda mais, no Brasil, os trabalhadores, eles recebem o salário mínimo e trabalham assim, duro, feliz, super contente de estar recebendo, de estar trabalhando. Aqui eu sentia que mesmo a pessoa ganhando 9, 10, 11 mil shkalim, ele sempre achava que ele ganhava pouco, que ele sempre queria ganhar mais, né? Tipo, 9 mil, 10 mil, 11 mil era muito pouco. Então, eles achavam, os meus funcionários, pelo menos, achavam que eles ganhavam muito pouco.
e que... Então, acho que a gente tem essa mudança, assim, de, como eu falei, do brigadeiro, muito grande de mindset. Lá o brasileiro, acho que ele trabalha feliz de qualquer jeito, né? Ele recebendo um salário mínimo, 2 salários mínimos. Aqui não, aqui a pessoa primeiro, ela quer saber quanto ela vai ganhar, quantas horas ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar no sábado, se não vai. Então, eles fazem muitas exigências antes de você conseguir... na verdade, o empregado vem com as exigências, não o empregador. Então, acho que é isso eu sinto muito aqui em Israel. Eu não sei se a Geórgia tem funcionários também, ou se é mais a família que trabalha, né? Geralmente a gente tenta pegar a família que sai mais barato do que ter que contratar pessoas de fora. Porque aqui, se você contrata profissionais da área, você não começa a folha com menos de 40, 50 mil shkalim. Era o que eu começava, assim, devendo todo mês, desde que eu comecei. E quando a gente começou a enxergar que não era necessário eu ter um Beit Café, ter tantos profissionais trabalhando aqui, e que realmente o que eu mais vendia, o que eu mais vendo hoje é brigadeiro, a gente cortou todo mundo, porque a conta não fechava, né? Então você já começava 50 mil negativo, e quanto brigadeiro eu preciso vender, né? Então a gente viu que trabalhar sozinha, ou ter uma amiga, ou contratar uma pessoa ou outra no dia que tem mais movimento, para mim, hoje é o que funciona. Óbvio, eu faço muito evento. Hoje aqui tem uma cultura muito grande em Israel, de todas as quintas-feiras as empresas fazerem happy hours, né, para os funcionários. Então, no Corona, foi muito legal. No Corona, como as pessoas não estavam trabalhando todas no escritório, eles mandavam uma caixa de brigadeiro para cada funcionário. Então, por exemplo, se tem 600 funcionários ou 1.000 funcionários, era 600 ou 1.000 caixas de brigadeiro que eu tinha que distribuir para cada funcionário, né? Então, isso foi muito bacana. E agora que o Corona, graças a Deus, foi embora aqui de Israel, os happy hours voltam nas empresas, aí eu mando, ele continua os eventos de quintas-feiras, né? Aí eu mando 3.000, 4.000, 5.000 brigadeiros para eles fazerem a festa deles, enfim. Mas ter funcionário em Israel é muito caro. Para mim, hoje, eu trabalho entre 12, 14, 15 horas aqui na brigadeiria, mas eu sei que hoje o que eu faço, o que eu trabalho, hoje eu tenho máquinas que fazem 2.000 brigadeiros por hora, né? Então, acho que vale para mim muito mais do que funcionários, né? E custa mais barato. Então, a gente acabou trazendo o aéreo, a gente acabou trazendo as máquinas do Brasil. Eu comprei as máquinas que fazem os brigadeiros do Brasil, fazem as máquinas que fazem o brigadeiro, porque fazer 5, 10, 15, 20 mil brigadeiros na mão, não há quem aguente, não há corpo que aguente. Então, acho que saiu muito mais barato para mim ter as máquinas, mandar todo mundo embora e trabalhar eu, as máquinas e minha outra amiga. Então, eu não tenho mais funcionários, acho que a Geórgia deve ter. Ela acho que dessa parte ela vai poder falar melhor como que funciona. Eu estava aqui imaginando como enrolar 3.000 brigadeiros, 6.000 brigadeiros. Impossível, impossível. Não há costas, não há braços, não há o que aguente, juro. É assim, as dores, é impossível. É impossível. É trabalho braçal mesmo, porque você tem que fazer a massa. Se você faz já mais de 2, 3 latas de uma vez, já dói o braço, porque é muito grosso, né? Então, eu fazia 20, 30, 40, 50 latas de uma vez de um sabor. E não tem na corpo que aguente. Aí meu marido falou, não, já que a gente tem uma produção tão grande de brigadeiro, bem específico brigadeiro, vamos trazer as máquinas do Brasil. Então a gente comprou uma máquina industrial, eu fui para o Brasil, eu visitei a fábrica que vende máquinas industriais. Então eu comprei uma máquina que hoje ela faz 50 latas de uma vez, e uma outra máquina que ela enrola 2.000 brigadeiros por hora. E eu tenho uma terceira máquina que ela põe o granulado na bola. Ou seja, eu só preciso ser rápida para pegar o brigadeiro que cai na máquina, né? Que ela cai no granulado, ela fica girando para poder granular ele inteirinho, e eu tenho que ir tirando.
Agora, aquele trabalho antes, braçal, da massa, depois esperar esfriar, depois enrolar, bolear, cada um, acabou. Eu vou, sim, acrescentar algumas informações aqui sobre isso, porque desde o início, bom, quando começamos, sem dúvida, as maiores despesas do negócio são o aluguel e a mão de obra. Sem dúvida. Imóvel aqui em Israel é um preço astronômico e mão de obra também, considerando os parâmetros que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil, nós tínhamos algumas lojas, algumas cafeterias, mas cada loja trabalhava, no mínimo, com 8 funcionários, com 10 funcionários, com 12 funcionários. Cheguei a ter uma loja com 20 funcionários. Aqui não existe isso. Para nosso ramo de negócios pequenos, não existe isso. Então, começamos trabalhando no café, eu, Marcelo, minhas filhas, quando podiam, ajudavam, e tínhamos mais 2 funcionários. Então, eram 4 funcionários, porque nós trabalhávamos em 2 turnos, e foi bem duro, assim, o primeiro ano, o segundo ano, a gente foi crescendo, foi aumentando o público, aumentando o faturamento. Felizmente, desde o início, né, tivemos uma curva ascendente, mas sempre dosando muito essa coisa de contratar gente, porque você contrata, aí o seu resultado vai lá para baixo, aí você tenta equilibrar, você tenta dar um bom atendimento. Isso é uma manobra eterna, sempre. Mas por isso, porque o salário mínimo realmente, o salário mínimo estabelecido é de 5.000 shekel, e por hora 26, alguma coisa, 27 shekel por hora. Nós trabalhamos também com horistas, porque nós temos os baristas, né, que trabalham na máquina de café, esses sim são mais constantes, nós temos um barista desde o primeiro dia que nós abrimos, temos uma outra que já tem 3 anos com a gente e já temos uma outra que está com alguns meses. Mas os baristas, como é uma mão de obra muito especializada, no nosso caso, a gente precisa de uma equipe bem treinada e bem estável. Mas, na parte de atendimento, que é o que eu mais lido, né, mas tomo conta, o Marcelo cuida do café, eu cuido mais do atendimento. No atendimento, o que é que nós temos de trabalhadores? São todos muito jovens. Eles estão, às vezes, terminaram a faculdade, a escola e estão esperando para ir para o exército. Eles terminaram o exército e estão juntando dinheiro para viajar. Eles terminaram o exército e estão esperando entrar na universidade para começar. Ou já estão na faculdade, mas tem horário disponível e precisa fazer dinheiro de alguma forma, e com o trabalho por hora, eles conseguem dizer os dias que podem trabalhar. Isso é muito bom daqui em relação ao Brasil, porque nós temos essa flexibilidade. É difícil para a gente montar uma escala de horário com essa variação de só posso um dia, só posso 2 dias, mas, por outro lado, você pode ter várias pessoas e não tem aquela coisa de que tem que trabalhar as 220 horas por mês. No Brasil, muitas vezes, você tem um fluxo maior no fim de semana e você não pode ter o trabalhador só no fim de semana. E aqui você pode. Aqui eu posso ter uma equipe menor durante a semana e quando chega sexta e sábado, que meu movimento é maior, eu boto mais gente trabalhando, sem problema algum. Então, isso eu acho muito bacana. Você contrata por hora e você faz os horários. Agrada a pessoa, agrada ao empresário também. Uma coisa que a Mary comentou sobre o funcionário com suas muitas exigências, isso eu acho que é fruto também de que antes do corona, Israel estava com um índice já há algum tempo, com um índice de desemprego abaixo de 5%. O que significa que quer trabalhar? Tem trabalho. Então eles escolhem, eles podem escolher, eles podem dizer, eu não quero um trabalho que eu tenho que trabalhar no fim de semana, eu não quero trabalhar um trabalho que eu tenho que trabalhar à noite, depois de tal hora. Sabe? Então, existia uma escolha muito maior por parte do funcionário nesse sentido. Com o corona, aumentou muito o desemprego, né? Chegamos a uma taxa de 25%, que é bastante alta para Israel, mas isso aconteceu no mundo inteiro por conta do corona. E hoje o índice já caiu bastante, não sei exatamente em quanto está, mas acho que já está abaixo de 10%. E eu acredito que muito por conta do turismo que ainda não voltou. Então, hoje, nós vemos restaurantes e cafeterias com dificuldade de contratar pessoas e voltar a funcionar. Muita dificuldade. Tem colegas aqui de cafeteria que continuam trabalhando takeaway. Outro dia, meu marido perguntou, mas por que vocês até hoje estão com takeaway? Acabou todas as restrições, acabou inclusive o uso de máscaras, acabou tudo.
por que vocês continuam trabalhando takeaway? Ele disse, eu não estou conseguindo formar equipe. Então, como eu disse, os baristas, que é um profissional mais qualificado no nosso ramo, mas, né, ele é mais estável. Então, você tem o barista para fazer o café e tal, mas os garçons, os atendentes, essa equipe que é mais móvel, é mais volátil, está tendo muita dificuldade. De todo o setor de comércio está tendo muita dificuldade de repor suas equipes. Entendi. Olha, muito interessante isso que você nos trouxe. Isso me fez também pensar numa outra questão, vocês sendo mulheres empreendedoras, né, casadas, com família, essa questão de você ter que lidar com o seu negócio, depois você volta para sua casa e ainda tem que cuidar da sua casa. Pelo que vocês abordaram aqui, essas questões de salário, por ser alto, eu acredito também que seja mais difícil você ter uma faxineira, uma ajudante para as questões domésticas. Como funciona isso? Isso é uma diferença grande também que nós sentimos quando mudamos do Brasil para Israel, mas eu particularmente me adaptei muito fácil. Na verdade, eu tenho 2 filhas adultas, uma mora comigo, a outra já mora com colegas e não mora conosco, mas assim, eu me adaptei muito fácil, minha família também se adaptou muito fácil, nós não temos criança em casa, isso tudo facilita. Então, somos todos adultos, cada um cuida de suas coisas, de suas roupas, temos máquinas para ajudar, e então isso não foi o maior problema, porque realmente, para você ter uma pessoa, no Brasil é muito fácil você ter uma diarista que venha todos os dias, ou que venha 3 dias na semana, e te ajude com as atividades domésticas, mas aqui é difícil. Eu já tive épocas que tive uma vez por semana, já tive épocas que tive de 15 em 15, depende, né, da disponibilidade financeira, de você achar uma pessoa, enfim. O que mais é terrível para mim é a parte de cozinha, porque eu não cozinhava absolutamente nada antes de vir para cá. Aprendi a fazer o meu primeiro arroz aos 50 anos de idade, ensinado por minha filha, que veio antes, então aprendeu antes. Então, eu sinto que para as mães, acho que Mary tem filhas pequenas, ela vai poder falar mais das dificuldades de quem tem criança em casa. Verdade. Eu quando eu cheguei de Aliá, eu trouxe uma pessoa comigo, porque eu vinha com gêmeos de 3 anos e uma pequena de 2 anos. E estava vindo com cachorros também. Esses a gente conseguiu deixar lá para esperar um pouquinho, mas não dava para eu vir com 3 crianças e 3 cachorros para um país que eu não conhecia. Então a gente trouxe uma pessoa, ela ficou um tempo comigo, até eu conseguir me organizar, fazer toda a parte de documentação, escolas, tal. Ela recebia pelo Brasil, ela queria receber pelo Brasil e não por Israel, então a gente pagava em reais. E ela ficou um tempo comigo até ela voltar para o Brasil. Hoje eu trabalho aqui entre 10 e 12 horas por dia, porque eu não tenho mais como se diz, uma equipe, né? Então a equipe sou eu. E eu tenho que dar conta de atender pedidos do site, atender telefone, atender clientes israelenses que ligam. Israelense tem uma mania muito grande de, pelo menos aqui na brigadeiria, né? De se ele quer revogar alguma coisa ou falar alguma coisa, ele já liga gritando. Então eu tenho que incorporar aí a boa brasileira, mas nem sempre é possível, porque ele já liga, você atende o telefone, bom dia, super feliz, ele já tá gritando. Então você tem que respirar fundo. Quando eu não consigo entrar na vibe, né? Porque tem vezes que eu entro também, aí tem muito conflito muito grande, porque ele quer o pedido que seja daquele jeito, naquele horário, com aquela pessoa, que seja tudo assim daquele jeito que ele quer. O israelense tem um pouquinho assim, a gente tem um choque cultural muito grande, brasileiro pelo menos, assim, acho que é 200.000% a cultura brasileira com a cultura israelense. Então, para mim, é um choque muito grande você fazer um atendimento e a pessoa já entrar ou de mau humor ou já entrar gritando. Então, além de eu ficar às 12 horas aqui fazendo tudo, aqui eu limpo o banheiro, que coisa que eu nunca fiz no Brasil. No Brasil eu tinha 5 empregadas, eu tinha 4 babás para os meus filhos. Então a gente veio assim de uma, como se fala, de um staff de 6 pessoas na sua casa por dia para 0, né? Então eu também não sabia fazer arroz, não sabia fazer nada. E no corona, por eu estar mais tempo em casa,
A gente teve que dispensar a nossa colaboradora. A gente tem hoje uma que vinha todo dia, de domingos a sextas. Com o corona, a gente acabou restringindo a vinda dela, porque ela trabalhava em outras casas todo dia. Então, a gente ficava com medo, porque eu tinha também meus filhos pequenos. Então, hoje ela vem só 3 vezes por semana, que já me ajuda muito. E eu tenho uma faxineira também, uma etíope, que vem e faz a faxina semanalmente na minha casa, uma vez por semana. Mas quando eu saio daqui, 6 e pouco da tarde, eu ainda tenho que ir para casa, tenho que cozinhar, eu tenho que dar banho, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que fazer lição de casa, eu tenho que pôr as crianças para dormir. Então, tem, assim, o outro turno. E ainda tem o turno também dos clientes me ligando para saber onde está a entrega que era para ter chegado. Então, assim, o dia aqui parece que tem 57 horas e não 24, porque é muito intenso aqui. Eu acho que tudo aqui é muito intenso, né, Jorge? Não sei, eu me sinto assim, eu já acordo cansada, eu já acordo, tipo, puxa, hoje é domingo ainda, começando a semana, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, assim, tudo aqui é muito intenso, é tudo muito... você não tem ajuda, né? Então, assim, eu tenho ajuda, graças a Deus, na parte de casa, que acho que eu prefiro mais ter ajuda para os meus filhos do que eu na brigadeiria. Aqui eu consigo me virar, mas aqui também é tudo muito caro, então você paga por hora. Hoje uma empregada, uma faxineira custa entre 60, 70, 80, acho que ali uma hora. Tipo, é o dobro de um garçom, por exemplo, né? O triplo às vezes. Então eu prefiro ter esse privilégio para os meus filhos de terem alguém em casa, às vezes fazendo uma comida 3 vezes por semana, limpando, deixando tudo organizado, do que ter alguém aqui na brigadeiria. Então, na balança, eu prefiro deixar para o lado de lá. Então, eu fico sobrecarregada aqui. Mas, o que mais posso falar? Acho que é isso. Não, eu acho que... Essa diferença... Desculpa. Essa Não, diferença cultural do cliente que a Mary falou é uma coisa muito interessante, a Kemi. Muito interessante. Eu queria reforçar essa fala. Eu trabalhei como você já falou, eu sou engenheira, trabalhei como engenheira por 10 anos. Depois abrimos restaurante Comida Quilo. Comida Quilo eu tive por 20 anos no Brasil. Desses 20 anos, 10 anos foram com café especial também. Então, tinha o Comida Quilo e tinha a cafeteria. E 10 anos trabalhando com cafeteria, nós temos várias lojas. Você pensa que você tem uma bagagem que você sabe tudo com relação ao atendimento, a fazer o café, como fazer. Inclusive, Marcelo aprendeu a torrar café, ele torrava o café. Tá fácil, né? Quem disse? Existe até vídeo no YouTube que faz piada com isso. O israelense chega para pedir um cappuccino, um café à four, ele pode pedir 6 ou 7 ou 10 especificações diferentes dentro de um pedido de cappuccino. Nunca, na minha vida, eu imaginaria isso. A gente tem um padrão, que é o padrão da loja, né? Aí você pensa, vou vender um cappuccino, é um cappuccino, pequeno, médio e grande. Tá bom, chega por aí. Não chega. Ele quer, como ela disse, tudo do jeito dele. Então, ele quer... A gente serve na xícara, mas ele pode querer no copo de vidro ou no copo descartável. A gente serve com 2 shots, mas ele pode querer vir na minha loja, mas querer só com um shot. Ele pode querer, eu dou opção, aí é uma opção da loja, ele tem 5 variedades de cafés que ele pode escolher. Nós temos um padrão, mas ele pode variar. Então, ele escolhe o café que ele quer. Aí, o leite, a gente aqui, como Tel Aviv é uma cidade que tem uma população vegana muito grande, então nós temos 2 opções de leite, que não é leite é bebida de aveia vegana. Ou de, exatamente, ou de amêndoa e aveia. Além disso, tem o leite normal, além disso, tem o leite com menos gordura. Então, ele também decide qual é o leite que ele quer. Aí, ele decide se ele quer com muita espuma, com pouca espuma. Aí, ele decide se ele quer, enfim, com água. Uma novidade. Eu nunca fervendo, fervendo ou não fervendo. Fervendo ou não fervendo, quer dizer, ele quer dizer a temperatura. Se ele quer o leite fervendo, tipo, às vezes eu dou fervendo, ele fala, não, mas tá muito fervendo. Ou se você dá menos fervendo, ele fala, não, mas tá frio, tipo, entendeu? Tem que ser tudo, senão vai tudo pro lixo.
É impressionante. E se chega e não está de acordo com o que ele pediu, volta e faz outro. Prejuízo para você. E Verdade. isso é muito assim, é uma coisa que choca um pouco a gente no começo, porque diz assim, bom, a pessoa, você vai numa loja, você vai na loja, na brigaderia, você pede uma torta. Ok, eu quero essa torta, você experimenta. Você gostou, você come toda. Você não gostou, você não pede mais. Não, é o que eu digo, o brasileiro, você não gostou, você não pede mais. Você não gostou de jeito nenhum, você não volta mais na brigaderia. Exato. Mas o israelense não, ele vai, ele continua indo, e ele continua, e ele, se ele não gostou da torta, ele devolve e diz, não gostei. Sim, você tem que trocar, tipo, ou você não tem cobrar. Que trocar, sem cobrar. Exato, é uma coisa cultural. Surreal. É surreal, Nossa. mas é cultural, Sim. sabe? Então, assim, veio o café do jeito que ele pediu, com um shot, com 2 shots, com o leite assim, assado, quente, frio, com pouca espuma, muita espuma, mas se chegou, ele não gostou, ai, não gostei, achei muito amargo, gostei muito ácido. É exatamente isso. E essa questão isso que um choque. Realmente é bastante diferente daqui do Brasil, né? Nem se compara. Mas, assim, isso que vocês trouxeram é estritamente para gastronomia ou, por exemplo, numa loja de roupa também? Se bem que é um pouco diferente, mas essas exigências, eu não gostei desse corte aqui, dá para fazer aqui, isso também pode servir para outros setores? Eu vejo que eu tenho uma super amiga que ela trabalha numa loja de roupas na Dizengoff, que é uma das ruas mais famosas de Israel. Ela recebe toda semana gente que comprou um vestido, usou o vestido com etiqueta e foi na loja trocar. Tipo, acho que é uma coisa que também tinha muito no Brasil. Já trabalhei 12 anos no varejo no Brasil e eu via que tem um cliente que gostou, usou aquele vestido para aquele evento com etiqueta. Depois ele tá todo perfumado, lindo e cheiroso, e ela quer trocar. Aqui também tem isso, e praticamente para não ter confusão com a cliente, blá, 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 eles trocam. Mas eu acho que no ramo alimentício, isso aqui é muito forte. A gente teve, quando a gente servia pastas aqui na loja, a gente tinha um prato vegano que era a base de berinjelas, molho, tudo explicadinho. A gente explicava para o cliente como que era, que o prato era assim, assim, assado. A hora que o prato chegava para o cliente, ele comia metade do prato, depois falava, olha, eu não gostei, eu quero trocar de prato. E aí eu falava, como assim? Tipo, vai trocar de prato? O cara comeu metade do prato, agora ele não gostou? E você tem que trocar, ou você troca para ele o prato, ou você não pode cobrar. Então, assim, acho que ou ele faz o maior escândalo na loja. Então, acho que é um costume muito grande aqui em Israel, pelo menos na área de beit café, culinária, de comidas, né? Mas também tem na área, também tem no departamento de shopping. Eu sei que a única coisa que você não pode trocar mesmo aqui, a partir do momento que saiu da loja, é lingeries e maiôs. Maiôs, eles também vêm com aquela proteção que tem na calcinha, mas a partir do momento que saiu da loja, se você provou ou não provou, não entra mais na loja de jeito nenhum, você não pode trocar. Isso eu sei que é uma regra bem forte aqui em Israel, mas é complicado, acho que é um choque cultural muito grande, tem diferença, assim, para todos os departamentos. Acho que se você for conversar com diversas pessoas de diversos departamentos aqui em Israel, vai ter muita, assim, diferença surreal, assim, de você ouvir histórias que você não acredita, assim. Então, acho que é um pouquinho mesmo de cultura. É muito interessante, né, essas diferenças culturais, e eu acho que está sendo muito rico aqui, essas informações que vocês estão trazendo. Eu gostaria de só agora abordar um pouquinho sobre a moradia, que eu acho que é uma questão que muitas pessoas têm curiosidade. A gente sabe que Israel é um país pequeno, e assim, como é procurar um lugar, como são os bairros, como é a relação com a segurança? Você poderia comentar sobre isso, Meire? Sim, claro. Olha, eu no meu primeiro ano que eu me mudei, a gente morou de aluguel 1 ano, até a gente encontrar realmente uma casa que a gente gostasse e quisesse morar. Nesse meio tempo, a gente também acabou vendendo a nossa casa no Brasil, que a gente veio sem vendê-la, né? A gente deixou ela um tempo para vender, acho que depois de 1 ano, porque eu também morava em casa no Brasil.
Casa demora um pouco mais do que apartamento, né? E aqui o aluguel ele custa assim o dobro de um mesmo apartamento no Brasil, por exemplo, às vezes até bem menor. E casa, apartamento, assim, eu falo mais em relação a casas, né? E para você comprar um imóvel, ele custa também 3 vezes mais do que uma casa no Brasil. Por exemplo, eu moro em Hanana, aqui é uma cidade muito cara para se morar. Aqui primeiro, para você decidir que bairro você vai morar, você tem que saber que escola seus filhos vão estudar. Porque se você quer que seu filho estude naquela escola tal, você precisa morar perto daquela escola. Então, primeiro você tem que decidir, antes de comprar ou alugar um apartamento ou uma casa, aonde que você quer que seu filho estude. A partir daí, você vai decidir aonde você vai morar. Então, a gente já tinha uma escola que a gente queria que nossos filhos estudassem. Então, a gente comprou a nossa casa perto dessa escola para eles poderem, que a hora que eles recebem a matrícula daquela criança, eles verificam para saber onde você está morando. Se você mora naquela metragem perto da escola, né? Ou não. Então, aqui em Iranara, como eu falei, é uma cidade que tem 80 mil habitantes, é super pequena, não tem praia, é tipo uma cidade de interior mesmo, como se fosse o interior de Atibaia, assim. Eu me acho muito aqui parecido com Atibaia, em São Paulo, que é muito restrito. Aqui a gente tem muito francês, muito sul-africano, muito inglês. O que menos tem aqui em Iraná é israelense, e muito brasileiro, né, também. Argentino, uruguaio, enfim. Então, a partir do momento que você escolhe a escola que o seu filho vai estudar, você procura a sua moradia. Aqui também é uma cidade que tem muitos prédios, aqui os prédios são tudo até 8 andares, é tudo muito baixinho, diferentemente de Tel Aviv, onde a Geórgia está, que tem prédios de 30, 40, 50, 60 andares. Aqui tudo são prédios baixinhos. E tem muito prédio antigo que agora eles estão sofrendo a tama, né? Que a tama quer dizer o retrofit, eles fazem toda a renovação da fachada, que aqui é muito comum também. E na hora que eles fazem também a renovação da fachada, eles mexem na fundação, por causa dos futuros terremotos que eles falam que vão ter em Israel, não sei daqui quantos mil anos, mas eles reforçam bem a estrutura do prédio também. E o que chama mais atenção, eu discuto isso com meu marido, apesar da gente morar num país que tem tantos conflitos, né? Você pode perceber que todos os nossos vizinhos no mapa, todos são árabes. Eu te digo assim, claramente, que eu me sinto morar no país mais seguro do mundo, onde a gente tem um exército, assim, que é de tirar o chapéu, que a nossa segurança, assim, você sai aqui de madrugada, de dia, deixa o carro aberto, você deixa a casa aberta. Eu moro em casa também. A casa no Brasil, ela era toda blindada, toda a parte de vidros da casa, minha casa era uma casa de vidro no Brasil, então ela era feita todo dia, não tinha praticamente parede. Então, todos os vidros eram blindados, assim, para metralhadora. E aqui eu moro também numa casa, e, tipo assim, com o muro baixo, se o cara vai pular, não vai pular, tipo, as portas ficam abertas, você sai 2, 3 da manhã, você passa naquela rua mais escura do mundo, naquele parque mais escuro, você anda com o celular do último modelo, não sei, tô dando exemplo. Aqui, assim, é quase o paraíso. Ou se não é o paraíso, né? Então, assim, eu me sinto muito segura em estar morando aqui, apesar de tudo que aconteceu aí no mês passado. Foi um choque para mim muito grande, para os meus filhos também. Foram 10 dias muito intensos que a gente viveu aí no mês de maio. Minha filha, até hoje, ela tem medo de sair na rua à noite, devido aos conflitos, a guerra que teve, né, de 10 dias aqui com o Hamas. Então, a gente foi sair a primeira vez no sábado à noite para comer uma pizza, ela chorava, tremia, porque ela queria voltar para casa. Foi a primeira vez que a gente saiu depois do conflito, um dia à noite.
E ela me pergunta todo dia, quando ela acorda de manhã, mamãe, hoje vai ter sirene? Hoje vai ter bomba? Ela pergunta, mamãe, os árabes são bons ou ruins? Tipo, são perguntas de tipo, que ela... Acho que o trauma que a gente passou... Acho que a Georgia também, né? A gente está aqui há 4 anos e meio. Isso não acontecia há mais de 20 anos em Israel, né? Pelo menos aqui em Raana, em Tel Aviv, que são cidades muito grandes. Agora, quem mora no sul do país, acho que praticamente dia sim, acontece, né? Então, eles estão mais acostumados, não sei a palavra certa, mas, assim, eu te digo que eu me sinto segura em morar hoje no país mais seguro do mundo, apesar de todos os inimigos que a gente tem, todos os países à volta, né? A gente se sente seguro aqui, né? Acho que a Georgia... ela mora em Tel Aviv, acho que ela pode também falar um pouquinho sobre uma das cidades mais caras também, acho que do mundo, né, Tel Aviv, né? Sim. Está considerada uma das cidades mais caras. Tel Aviv é, sim, uma das cidades mais caras do mundo, e pessoas que, dentro de Israel, já moraram em outras cidades e já moraram em Tel Aviv, dizem que em tudo você percebe a diferença de preço. Em itens de supermercado, aluguel nem se fala. Aluguel é um caso à parte, porque realmente os aluguéis, os preços de imóveis, de modo geral, tanto para compra quanto para aluguel em Tel Aviv, são astronômicos, são absurdos. Aí, quando você fala a pessoa decidir onde vai morar, entram muitos critérios na balança. Porque, imaginando uma família, né, de brasileiros que vem morar aqui em Israel e nós não viemos decididos imediatamente para Tel Aviv antes da Aliá. Eu digo assim, antes da Aliá nós viemos passar um mês em Israel, visitamos algumas cidades, visitamos alguns familiares, no intuito de decidir onde morar e onde abrir o negócio. Porque para a gente era uma operação casada, onde a gente fosse morar era onde a gente ia abrir o negócio e daí seria, né, a nossa vida. E nós visitamos. E aí, para qualquer pessoa que vem, fica aquela balança, sabe? Se eu vou para uma cidade... Inclusive, Raana é uma cidade super bonita, super agradável, nós visitamos também. Poderia alugar um apartamento muito melhor, pelo mesmo valor que um pequeno em Tel Aviv. Mas aí, o que nós pensávamos era muito isso. Então, onde o nosso negócio... que é Beit Café, que é aquela coisa rápida do café, do item barato, que você precisa realmente de muito movimento para fazer o seu faturamento, como esse negócio vai se comportar numa cidade menor, com uma população menor, uma população que tem carro, porque tudo isso são características muito particulares de Tel Aviv. Então, isso é um fator. Nós hoje temos o café e moramos numa região em que as pessoas não têm carro, as pessoas andam muito a pé, andam muito de ônibus, então há essa circulação. Por isso eu digo que a maioria dos nossos clientes é a vizinhança, são as pessoas que moram nessa região. Então, esse é o nosso dia a dia. Então, se você vem para cá, não para empreender, mas para estudar, para arrumar um emprego, o que seja... Isso, pelo fato de Israel ser um país pequeno, você pode pensar em morar em outras cidades que sejam mais baratas, que sejam agradáveis, que tenha mar, que não tenha mar. Enfim, você pode usar outros critérios para a decisão. Onde os filhos vão se integrar melhor. Tudo isso são, né, pesos diferentes para cada família. Então, Israel tem uma geografia, apesar de um país muito pequeno, uma geografia... características muito diferentes. Então, mais para o sul, você tem a área mais desértica, você tem essa proximidade de Gaza, que traz um problema a mais, que são esses conflitos eternos. Então, quem vem e vai morar em Ashdod, em Ashkelon, nessas cidades, Beersheba, mais próximas da faixa de Gaza, tem que vir com o psicológico muito estruturado para enfrentar isso o tempo inteiro. Se você vem mais para o centro do país, nós tivemos muitos anos realmente sem nenhum bombardeio aqui ao centro e tal, papapá. E você tem essa cidade, você tem Jerusalém, que é muito específica, mas tem Tel Aviv, que é a segunda maior cidade do país. Então, é mais fácil de arrumar emprego, é mais fácil de se relacionar com pessoas diferentes, né, de diversas culturas, mas você tem o custo de vida, que é muito alto.
Se você vai mais para o norte, você tem uma paisagem mais agradável, mais verde, mais tropical, né? Menos desértica, mais tropical. Então, o norte é muito bonito, muito agradável de morar, de viver, mas tem menos oportunidades de trabalho, algumas cidades menores. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de decidir onde você vai morar. Então, são muitas questões, mas que variam muito de família para família. O que eu acho que é muito importante para todo mundo que pensa em vir morar aqui, ou para sempre, ou por um tempo, ou que pensa em empreender, eu acho importantíssimo vir passar um tempo visitando as cidades, conversando com pessoas, porque são realidades muito diferentes de uma cidade para outra. Então, eu acho muito importante, apesar de que você pode mudar muito fácil também, né? Não tem problema nenhum você se mudar. Mas quando você tem crianças, já envolve, né? Mudança de escola, mudança de tudo. Então, eu acho muito importante, sabe? Se for um casal, ou se for uma pessoa sozinha, que venha antes, que visite o país, conheça as cidades, converse com pessoas. Eu acho que essa experiência, eu passei um mês aqui, e essa experiência de passar um mês aqui foi muito importante, sabe, para decidir onde. Sem dúvida, o país todo tem uma segurança pública, uma segurança de rua muito grande. Isso, para mim, é impagável. É o que me faz mais feliz de morar aqui, é essa segurança que eu sinto de andar nas ruas, sabe, de não me sentir ameaçada com relação à violência. A violência é uma coisa que me perturba muito. Eu não lido, eu lido melhor com os conflitos de guerra do que com os conflitos de violência urbana, sinceramente. Então, isso é indiscutível. Qualquer pessoa pode vir para cá e essa segurança urbana, sabe, é muito pouco. Existe, mas é muito pouco. Para gente que vem do Brasil, que vem de cidades grandes no Brasil, é muito pouco para ser considerada. Nossa, Georgia, acho que você acabou dando alguns conselhos, né, também, para quem quer empreender. Gostei muito do que vocês duas trouxeram, essa questão realmente, vocês até mencionaram, eu não queria entrar nessa questão do conflito, mas todos nós sabemos, isso teve nos noticiários. E assim, imagina, você falar que você prefere um conflito de guerra, a enfrentar, né, do que ter essa insegurança que todos nós brasileiros estamos acostumados, é uma questão muito forte, porque para você ver o quanto realmente o Brasil precisa melhorar essa questão, né? Realmente é uma coisa que traumatiza até mesmo o estrangeiro que vem para cá. Mas agora, dando continuidade no que você falou sobre conselhos, eu gostaria que você também, além do que você trouxe, da pessoa passar uma temporada, se ela quer abrir um negócio, quais outras dicas você poderia dar para quem quer realmente empreender e abrir uma empresa em Israel? Olha, a língua é um conselho que vale para qualquer pessoa que queira se mudar para Israel, porque o hebraico é uma língua difícil, e se você pode começar a estudar à distância, com esse 1 ano de corona, todo mundo aprendeu a usar Zoom, né, a se comunicar através da tela. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade ainda com isso. Eu estava estudando hebraico antes, fazendo Ulpan, continuando o meu estudo de Ulpan, e parei justamente quando entrou o corona, começou por Zoom, eu digo, isso aí não é para mim, mas enfim, vale para todo mundo que o hebraico é muito importante, você aprender. Eu acho que você entra mesmo na cultura, você pode conversar melhor com os israelenses e trocar ideias, e na conversa você sempre se enriquece muito da cultura, de tudo. Então, estudar a língua eu acho importante, sim. Vir passar um tempo, muito importante, sim. Buscar um bom contador, é importante, tentar identificar uma pessoa que você confie, que possa te orientar, e estudar bastante o negócio que você quer, porque tem essa coisa, né, das peculiaridades do público e do comércio em si. Mas é isso, depende. A gente está falando muito, eu e a Meire, da nossa vivência, que é esse comércio de alimentação. Então, dependendo do que a pessoa queira fazer, é muito importante que estude, seja qual for a área, né? Se for comércio, se for prestação de serviços,
se for, pretende vir, mas não para empreender, mas para arrumar um emprego. Às vezes, dentro de um casal, um vem com a ideia de empreender, o outro não. Então, assim, é importante tomar informações. A gente recebe muitas informações superficiais antes de vir, que dão aquela clareada, aquela primeira introdução no assunto, mas hoje as pessoas se comunicam muito através da internet. Então, procurar fazer parte de grupos em que você possa fazer perguntas mais diretas para pessoas que estão vivendo aqui. Existem vários grupos assim, de brasileiros em Israel, brasileiros que vivem em Israel. Então, eu acho que sim. Uma vez eu vi uma curiosidade, um rapaz que morava nos Estados Unidos, estava lá com um super salário nos Estados Unidos, e ele perguntava num grupo, na verdade não era um grupo de brasileiros, era um grupo de estrangeiros, mas ele perguntava, esse salário X, se eu for para Israel, quanto é o meu líquido? E era uma coisa assim, de um salário de 60 mil shekel, e as pessoas respondiam, eu sou muito curiosa nisso, eu fico lendo, porque eu acho que eu vou aprendendo muito com esses comentários de Facebook, de grupos de estrangeiros. As pessoas disseram, mais de uma disse, olha, se você tem um salário de 60 mil, você vai ficar no bolso com 30 mil. Quase 50% vai de imposto. Eu fiquei chocada, eu digo, como assim o cara vai ganhar um salário de 60 e vai ficar com 30? Sim, porque as coisas aqui são assim, você tem a previdência oficial do governo, mas você tem uma previdência complementar, que é a pência, e que isso varia de acordo com o seu salário. Enfim, é muito importante, porque você pode, numa análise preliminar, dizer assim, eu vou ganhar 60 mil shekel, maravilha, vou estar rico em Israel. Não é bem assim. Então, um salário de 60 mil significa que você vai botar 30, significa que você vai viver muito bem, porque um salário de 30 mil é muito bom. Mas veja a discrepância de 60 para 30 que vai para o bolso. Então, isso vale para qualquer segmento, para qualquer coisa. Se for empreender, ainda mais, porque não é só uma troca de emprego, mas é todo um investimento de vida. Você vai empreender, você vai vir com um capital que você vai direcionar para isso. E aí você pode perder tudo. Ou dar muito certo, ou simplesmente empatar. Então, assim, o plano de negócio, sabe, tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado, e essas questões, esses cálculos, esses impostos, como eu disse, a burocracia é grande, então você tem muita coisa a pagar que você precisa se informar, sim, antes de apostar o seu capital no país. Obrigada, Georgia. Você gostaria, Meire, de também complementar alguma coisa em relação a alguma dica de algum empreendedor que queira empreender em Israel? Eu acho que depois que a gente abriu a brigadeiria, acho que deu margem, acho que até a Jorge pode falar também, depois complementar. Inúmeras pessoas agora vendem também brigadeiros aqui em Israel, fazem bolos, doces brasileiros. Acho que abriu a mente para várias pessoas começarem a empreender também, dentro de casa ainda, né? Porque para você poder abrir um negócio hoje em Israel custa muito caro. A mão de obra custa caro, fazer uma obra custa caro, todos os materiais custa caro, a comida, os ingredientes custa muito caro. Então, as pessoas, para não arriscar antes, estão começando a fazer em casa. E eu acho que hoje, depois que eu estou aqui já, depois que eu abri a brigadeiria, já vai fazer 1 ano e meio, 2, se abriu mais 5, 6, 7, 8 pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço, acho que isso acho que abriu a mente de outras pessoas para poderem ver que realmente, olha, eu estou trabalhando no meu negócio, não estou ganhando o que eu queria ganhar e vou fazer uma coisa que eu gosto, que é o que eu aprendi a fazer no Brasil. Acho que está dando muito certo, as pessoas estão começando, e as pessoas estão fazendo vendas por Facebook, por Instagram, até realmente ter um caixa para poder você abrir um negócio, né? Porque aqui abrir um negócio não é igual no Brasil, você pode fazer na garagem de casa, abre uma portinha lá, vou vender café, brigadeiro e pão de queijo. Não, aqui você precisa, pelo menos eu passei por isso, de contratar consultores técnicos para ver como vai ser a disposição de cada geladeira na loja. Então, tudo custa 20, 30 mil shkalim, 40 mil shkalim. Como você vai ver, sua obra já custa o triplo do que você imaginou, né? Então, tudo você precisa, tudo a prefeitura fala, não, você tem que pegar um consultor.
um consultor de geladeira, um consultor de sorvete, um consultor disso, um consultor daquilo, um consultor daquilo. Quando você vai ver, o budget assim explodiu. Então, acho que para você abrir um negócio, se você me perguntasse hoje, Meire, você abriria um negócio em Israel? Essa pergunta que não quero calar. Eu jamais abriria um negócio aqui em Israel, ainda mais com comida, ainda mais que também tenho filhos pequenos. Vou te falar que toda sexta-feira, minha filha, a gente acende as velas do Shabat, né? Toda sexta-feira, na hora do pôr do sol, começa o Shabat, né, para os judeus, que é o dia do descanso, que a gente descansa a partir da sexta-feira à noite até o sábado à noite. E na hora que a gente acende as velas do Shabat, eu falo para os meus filhos fazerem um pedido, né? Que você fecha assim os olhos para fazer. E minha filha faz, depois ela me conta toda vez o pedido que ela fez. E ela pede para minha mamãe não trabalhar mais na brigadeiria. Ela não quer que a mãe vai trabalhar na brigadeiria mais, tipo. E eu vejo quanto meus filhos são pequenos, né? A Georgia já tem filhos maiores. Talvez se eu fosse começar, acho que eu começaria daqui uns anos, muitos anos, daqui 5, 10 anos, quando meus filhos já tivessem mais crescidos. Hoje eu tenho filhos pequenos, que já têm 6, 7 anos, que precisam muito mais da mãe em casa, né, do que hoje eu te falo que meu marido faz o papel de pai, mãe, empregada, ele cozinha, ele aprendeu a cozinhar, porque tem dias que a empregada não vem, quem tem que fazer é ele. Então, hoje eu sinto ele, eu também acho que a nossa aliá fez meu marido estar muito mais presente na nossa família, né, porque o meu marido hoje ele trabalha, a empresa dele é no Brasil, ele constrói no Brasil, então ele trabalha com o horário do Brasil, tipo das 3 da tarde, mais ou menos, entre 2 e 3 da tarde, a 1 da manhã, 2 da manhã. Então eu vi que isso uniu muito mais a gente como família, né, a nossa aliá, que no Brasil ele saía às 6 da manhã e chegava às 10 da noite. E as crianças só viam um pai de fim de semana. E isso aqui em Israel, por ele trabalhar com o Brasil e eu estar aqui full time na loja, ele virou pai, mãe, tudo, assim, as crianças, eu sinto que a gente é muito mais unido aqui por causa disso, né? Por eu ter mais tempo aqui, ficar mais tempo aqui na loja e ele ter mais tempo em casa, porque ele trabalha com o Brasil. Então, assim, como a Georgia falou, se planejar, estudar o mercado, saber se realmente é esse mercado que você quer trabalhar, concorrência, quanto vai te custar isso, quanto você tem que ter em caixa para você abrir um negócio, equipe, acho que tudo tem que fazer um ceder, né? Tudo tem que planilhar. E eu acho que a dica é essa. O mercado que eu quis atingir, que foi o mercado de brigadeiros, eu falei assim, a gente pensou assim, eu e meu marido, nossa, se brigadeiro é tão famoso no Brasil, é famoso em todos os lugares do mundo, por que não ser em Israel também? E foi aí que a gente achou esse nicho, por que não vender brigadeiro em Israel? E acho que é isso, acho que tudo na vida é planejamento. Você sentar, você ver o quanto você precisa ter hoje, quanto você quer atingir isso, quanto tempo vai demorar para você ter seu break-even, para a loja se pagar. Acho que é tudo questão de se planejar. Aqui é um mercado muito mais difícil para você abrir uma coisa, mas se você vai, insiste, faz direitinho, acho que não tem por que não dar certo. Acho que é isso. Muito obrigada por todo esse compartimento de informações super valiosas para os nossos telespectadores que de repente estão pensando, planejando já empreender em Israel, e para as outras pessoas também que assistem o nosso programa e que querem aprender sobre outras culturas, como que é fazer negócio em outros países asiáticos. Muito obrigada, senhora Meire Nussbacher e senhora Georgia Sporer.
בישורת האחרונה עד 12 בשידור חי. אני צריכה בטח להראות שמתם לב לכם. לכל הוורוד היפה הזה כמה אכלתי כבר, כאילו, כבר חסר. וזה רק שהיא הרימה, יש פה עוד כאלה שהיא לא הרימה. בריגדריה, זה המקום. בריגדריה. בריגדריה, מאירי נוסבכר עושה את הדברים המקסימים האלה, הטעימים וחלקם ללא גלוטן. היא מוכשרת בטירוף, טעים לנו ברמות שאין לתאר, והשם הוא בריגדריה. אני שמתי עין כבר על ההוגה שם בפינה. ידידנו אבי, שריגשת אותנו כל כך יחד עם אביו של עמית בן יגאל. Hoje, conversamos com duas brasileiras que imigraram e estão empreendendo em Israel. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui, nos escreva no direct do Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá!